Novamente juntos. O programa Vida Além da Vida conta com o apoio cultural da Livraria Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana, 233. Hoje, nós contamos com as nossas companheiras do Centro Espírita União, Roseli Galves, Liriaci e Florence, abordando um assunto muito difícil: orgulho e preconceito. Será que nós não temos preconceito? Será? É tão difícil dizer que não temos preconceito, porque muitas vezes a gente observa, até no meio religioso, a pessoa falando com um certo orgulho. Eu sou católica, apostólica e romana. Outros, nossos companheiros da doutrina espírita, dizem assim: eu sou espírita kardecista, isolando todos os outros que não sejam do nosso campo de filosofia. Como se no mundo espiritual nós pudéssemos ser diferentes em questão de religião. Deus é nosso. Será que existe um Deus para cada um religioso? Será? Então, não será um orgulho esta maneira de discernimento de religião? E o orgulho da beleza? A pessoa às vezes tem uma falsa humildade, mas como é bom ser bonita. Então, este orgulho que nós trazemos e que precisa ser lapidado desde a infância, que muitas vezes não é, pelos nossos próprios pais, que nos incentivam tanto este orgulho desnecessário. Então, por isso que eu disse que é difícil. Vamos ouvi-las, que quem sabe elas vão nos dizer alguma coisa que vai ser proveitoso para o nosso próprio espírito. Novamente com vocês que estão nos assistindo, hoje trazendo um outro tema, e o nosso tema é orgulho e preconceito. E conosco estão as nossas companheiras do Centro Espírita União, a Florence e a Liriaci. Muito bom que vocês estão conosco neste nosso novo programa. E eu gostaria que você começasse, Florence, abordando essa questão do preconceito. E para isso seria interessante entendermos o que é a palavra preconceito, né? O que significa o preconceito e como que nós poderíamos estar relacionando com a questão do orgulho. O preconceito é uma palavra que determina um conceito anterior. Você já vem com ideias antigas, pré-conceitos. Então tem conceitos antigos. E esses pré-conceitos nós trazemos através da nossa humanidade e das nossas vivências individuais. A pessoa preconceituosa tem conceitos internos antigos, e ela é amarrada nesses conceitos, é presa. E essa clausura nesses conceitos a torna fechada e se torna, de certa forma, orgulhosa. O que é a pessoa orgulhosa? É uma pessoa fechada nos seus próprios conceitos e que deixa de interagir com o externo porque tem medo de que esses conceitos sejam derrubados e ela é frágil, ela não tem condições de sustentar, não tem outra condição de conceitos novos para suprir as suas necessidades. Liriaci, como é a atitude? Ela colocou a questão do orgulho, né? Ela falou que o orgulho se relaciona de fato com a questão do preconceito. E qual é a atitude da pessoa orgulhosa? Como se porta a pessoa orgulhosa e que consequências isso traz até para a sua vida prática? Veja bem, o orgulho é um dos maiores males da humanidade. Talvez seja o maior deles, porque se a gente fizer uma retrospectiva da história, nós vamos ver que nem as epidemias que assolaram o nosso mundo matou tanta gente quanto as grandes guerras que são direcionadas por uma pessoa orgulhosa por sede de poder. Então, ela quer o poder. Então, ela não mede as consequências. A quem vai atingir
E quantas pessoas morreram e sumiram nessas guerras por conta de um orgulho exacerbado, por conta de uma sede de poder muito grande. E nós vemos isso até hoje. Sem dúvida. Florence, Kardec, no Livro dos Espíritos, ele fala muito bem, ele coloca as 10 leis morais, e nessas 10 leis morais ele fala da lei de igualdade, né? E fala do princípio, né, da lei de igualdade. E eu acho que essa questão, nós podemos fazer uma ponte e relacionar, sem dúvida nenhuma, com a questão do preconceito, né? Porque no meio de tantas diferenças individuais, e o preconceito coloca exatamente essa questão da dificuldade de aceitação das diferenças individuais, como fica a questão da lei de igualdade, se nós pregamos para que exista igualdade e que todos tenham direito a. Porque a igualdade que nós, no mundo material, nós temos que distinguir que o homem, ele é formado, ele é composto do corpo físico e o espiritual. O corpo material, ele reflete a nossa condição espiritual. Então, a nossa igualdade, a lei da igualdade é diante de Deus, do nosso ser espiritual. Nós somos todos filhos de Deus, em crescimento. A doutrina espírita, ela nos eleva à condição de filhos de Deus, com clareza, explicando o porquê, né? E demonstra que todos somos iguais e estamos todos sujeitos às leis de Deus. Nós vemos que o sol nasce para todos, né? Deus ama a todos. Então, nós achamos que nós somos melhores porque moramos aqui e aquele que mora no lugar mais simples é menor que eu, é um grande erro. Porque as diferenças, saber aceitar as diferenças da parte da forma, a parte material, e não julgar, nem preconceber ninguém pelas diferenças materiais, é o que o Espiritismo propõe. Sim. Porque nós somos iguais diante de Deus, em essência nós somos iguais. Nós estamos cada um num patamar diferente de evolução. E não cabe a nós julgarmos a ninguém espiritualmente e nem avaliarmos as pessoas pelas formas. Porque é uma cor, é outra de outra, uma tem um nível social, outra tem outra. Então, Liriace, ela colocou vários tipos de preconceito, né? Então, temos o preconceito racial, temos o preconceito religioso, temos o preconceito com relação à parte social, econômico-social, a questão do status, de ter mais poder ou menos poder, que você no início estava colocando e que pode gerar grandes conflitos até para a própria humanidade, né? Então, nós vemos que as diferenças são muitas, né? Como que nós podemos, então, nós sabemos também a nossa grande dificuldade em lidar com essa aceitação das diferenças, né? Isso vem através de tendências, acreditamos, dentro do Espiritismo do passado. Será que nós todos, né, ainda estamos livres de preconceitos? Será que, por mais que nós tenhamos o conhecimento, nós ainda temos um pouco de preconceito ou não? Você acha que o conhecimento ajuda nessa questão? Logicamente ele ajuda, mas nós temos muito preconceito ainda, sim. Com relação a tudo que você mencionou, a raça, a posição social e tudo mais que foi mencionado, nós temos muita dificuldade de lidar com tudo isso, porque isso é uma coisa arraigada no ser humano.